A morte, para mim, é um ponto. Lidar com a morte, além de difícil, pra a gente tem que tornar uma coisa habitual, sem ser fria. Dá pra entender? Devia ter amado mais, ter chorado mais. Eu nunca tive medo de morrer mesmo. Então, essa passagem eu gostaria que Deus abençoasse, fosse uma passagem bem bonita, sem dor e sem sofrimento. O meu trabalho especificamente, ele é embasado por uma coisa que se chama análise de contingências. É uma das coisas que eu mais utilizo ali dentro, que é para tentar entender melhor um pouquinho o contexto, como que está a situação, para ver até onde, como a gente pode ajudar e o que a gente pode fazer para favorecer ali dentro e aquela pessoa e a família especificamente. A gente atua com o paciente que está mais grave lá na enfermaria. E existe também um módulo que a gente atua no serviço de cuidados paliativos, que são as interconsultas. A gente atende o paciente que ainda não está exclusivamente em paliativo, eles estão com outras equipes, mas já precisam de fazer manejo de sintomas. O assistente social, ele trabalha pelo coletivo, então assim, deixar o paciente o mais tranquilo possível, ele precisa de orientações sobre benefícios, né, como auxílio-doença, aposentadoria, na parte de acolhimento com o familiar também, né, será que ele vai ter um posto de saúde perto da casa dele, né, para que ele possa permanecer em domicílio? Essa pessoa que está acompanhando tem condições para cuidar? Quando o paciente chega para o atendimento em cuidado paliativo, o que é feito pelo médico é simplesmente respeitar a autonomia do paciente na sua condição e tentar tratá-lo da melhor maneira possível para devolver um pouco de qualidade de vida, para tirar sintomas e com isso devolver qualidade de vida. Aí eu comecei a ficar doente, a perder peso. E foi aonde eu procurei um médico, fiz as consultas que ele devia fazer, ele me pediu os exames que tinha que ser feito, inclusive uma endoscopia, e acusou que eu estava com esse problema de câncer no esôfago. São 4 modalidades de atendimento em cuidado paliativo, então você tem atendimento domiciliar, você tem o atendimento num hospice, que seria um hospital secundário destinado ao atendimento de pessoas que moram ali porque não têm condições de ficar no domicílio, eles demandam cuidados demais, tá? E que não precisam de um hospital terciário, não precisam de tecnologia, eles precisam de cuidados, tá? Seria o ambulatório, uma modalidade em que o paciente está em casa, está relativamente bem e vem para consulta, tá? E o atendimento num hospital terciário, um atendimento num local onde o paciente é inserido em cuidados paliativos. Basicamente, nos hospitais, a gente faz as reuniões para inserir esse paciente nesse objetivo de cuidado, né? Explica qual é a fase que o paciente se encontra, por que ele está sendo mudado de equipe, por que está sendo mudado o foco da doença para o todo, né? E depois a gente admite esse paciente, faz uma entrevista, sabe, para saber quais são os sintomas que ele tem, o que precisa ser cuidado naquele momento. Dia a dia a gente vai revendo isso, porque isso muda. Teve uma crise de falta de ar, veio para a UTI aqui do hospital. A equipe médica do paliativo procurou a gente, né, para poder, assim que ela saísse da UTI e viesse para o quarto. Toda hora o médico tá, toda hora a enfermeira tá. O atendimento é muito bom. Começa um tratamento em si, faz as prescrições, né, ajusta as dosagens, solicita exames quando necessários. A gente olha para o paciente, vê o que ele está precisando naquele momento e pensa lá na frente. Se eu pedir determinado exame, o que eu vou fazer com isso? Né? Eu tenho algo para oferecer diante de um resultado X, Y, Z? Não, não tenho? Então não tem por que eu fazer. Se eu não tenho nada para propor, não tem por que submeter o paciente a algo que vá trazer algum tipo de incômodo para ele. Além disso, a gente tem as equipes de interconsultas em que a gente atua nos diversos andares do hospital orientando o tratamento de sintomas. Como a gente cuida de sintomas extremos, a gente tem um pouco mais de manejo com isso, de expertise. Então, a gente ajuda a controlar náuseas e vômitos incoercíveis em quem está fazendo quimioterapia, uma dor intratável, enfim, são sintomas de difícil manejo que a equipe não está sabendo bem lidar. No ambulatório, a gente atende, vê quais são as queixas dos pacientes que estão no domicílio,
troca medicamento, pede alguns exames que sejam necessários de acordo com a demanda, insere pacientes também, faz reuniões familiares, porque aqui é um meio de inserção do paciente. No domicílio a gente atende as demandas, né? Também, enfim, seria como uma visita, mas é no domicílio. O nosso fluxo de inserção em cuidados paliativos funciona assim. O paciente está em tratamento curativo com a especialidade oncologia, neuro, nefro, uro. Então, quem está acompanhando essa parte de tratamento curativo, a gente fala que é um médico de origem. Então, esse médico que vai conversar com a família e falar, olha, a doença agora está progredindo, a gente não tem mais o que fazer, tudo que a gente já tinha para fazer já foi feito, agora o que a gente tem para oferecer é só manejo de sintomas do restante da doença que vai sobrar. Nós vamos até esse paciente, conversamos com a família e com o paciente sobre o que vai ser feito em cuidados paliativos, o que a nossa especialidade faz, né? Então, todo paciente que está inserido exclusivamente em cuidados paliativos, ele tem uma doença progressiva e incurável já conhecida. Então, só vem pra gente esse paciente. Eu comecei o tratamento, era a última quimioterapia que eu ia fazer, assim, até porque o médico suspendeu a quimioterapia porque não estava dando o efeito desejado. O meu médico resolveu que seria melhor eu fazer o tratamento aqui no paliativo. Falei, o negócio é enfrentar, dê no que der, né? E é uma doença agressiva, não resta dúvida, já visto que os medicamentos não estavam dando conta de contornar a situação. Mas de qualquer forma eu falei, não, vamos seguir em frente. A morte foi feita para todos nós não vamos ficar para semente, né? A doença está aí, pega qualquer um, independente de você querer ou não. E você tem que, se nunca teve fé em Deus, pela primeira vez começar a acreditar no Criador. Tem várias pessoas que me marcam porque elas começam a valorizar algumas coisas que a gente esquece, que a gente não dá valor e que a gente não pensa. Coisinhas às vezes automáticas. Por exemplo, comer uma bolacha. É uma coisa fantástica, que não é uma coisa fácil, envolve muita coisa, mas muita coisa. Às vezes a pessoa não consegue mastigar, às vezes ela não consegue engolir. E é uma coisa que a gente faz no dia a dia como se fosse quase que correndo. Às vezes uma refeição pequena, entre intervalos, às vezes tem 5 minutinhos, nós vamos comer uma bolacha e continuamos a vida. E para algumas pessoas, comer essa bolacha com leite ou comer uma sopinha é o ponto alto do dia dela. Tem uma pessoa que ficou há um tempo atrás que foi muito bacana o que ela falou pra gente. E isso eu guardo com muito carinho. Ela falou assim, eu sabia o que ia acontecer, eu entendi a situação e com vocês eu consegui fazer essa transição daqui para um outro lugar de primeira classe. Então isso é uma coisa que me marca muito, que eu fico bastante emocionado em pensar, porque a gente entra num lugar que geralmente as pessoas não querem entrar. Sim, todos eles ensinam muito a gente, porque você vê paciente sorrindo, você vê paciente cantando. E os que me marcaram são pacientes que morrem de tristeza. Eu costumo dizer que, assim, sofrimento físico, a gente tem uma indústria farmacêutica ampla, mas dor da alma a gente não consegue tirar. A história da Dona Rita foi uma das mais bonitas, a Dona Rita Rosa. A gente tinha um projeto piloto de atendimento, tinha boa intenção de um monte de gente para formar uma equipe. Querendo ou não, ela passou por várias etapas do que a gente chama hoje de serviço de cuidados paliativos. A Dona Rita, ela tem esclerose múltipla, que é uma doença progressiva e incurável. Quando ela foi transferida para os cuidados paliativos, e ela estava sob ventilação mecânica, né, já em uso de aparelhos. Paciente típico que vem da UTI pra gente, né, que ela estava numa SEMI e veio pra gente. Então ela não enxergava, ela estava em ventilação mecânica por uma traqueostomia no pescoço, então ela não tinha voz, né, ela se comunicava porque a dicção dela era perfeita, você entendia perfeitamente o que ela falava assim, sem voz, né, o que ela mexia a boca, você entendia. Então, ela não tinha sensibilidade do tórax para baixo, ela não movimentava nada. Ela estava muito emagrecida, desnutrida, cheia de ferida pelo corpo. E tinha uma filha magrinha,
Franzininha sempre do lado ali, sempre questionando. Ela parecia frágil, mas era muito forte. A dona Rita, em cuidados paliativos, ela conseguiu tirar a sonda do nariz e começar a comer pela boca em ventilação mecânica. Então ela tinha um aparelho que ela não conseguia respirar sozinha. Esse é o motivo pelo qual ela não conseguia ir embora para casa, ela era dependente desse aparelho para poder respirar. Então quando ela veio pra gente, a fono trabalhou, a fisio, ela tinha essa parte muito intensa da nossa equipe. Então ela era uma paciente que ela começou a conversar, saía voz por ela. Então ela tinha muitas atividades que outros pacientes na mesma condição não teriam, se não fosse uma equipe multidisciplinar atuando ali na vida dela. Ela era uma mulher muito forte, mas uma mulher muito dócil, né? E a filha não concordou nem um momento, em nem um minuto com o que ela escolheu, com a alternativa de ser cuidada por uma equipe de cuidado paliativo, com uma ordem de não ressuscitação cardiopulmonar, mas respeitou ela até o último momento. A gente tinha conversas duríssimas com a filha, no sentido de explicar o que estava acontecendo. Ela chorava, ela guardava para ela o que ela estava pensando e ela falava, tudo bem, doutora, é o que minha mãe escolheu. Então foi um aprendizado de vida muito grande com a dona Rita. Ela foi uma paciente que ficou internada 4 anos só na enfermaria de cuidados paliativos. E por ela estar internada e não poder sair, o único dia que a gente conseguiu fazer ela sair foi quando a filha dela casou. E aí quando a filha dela foi casar, ela estava muito triste, porque ela queria que a mãe abençoasse o casamento dela. Então ela ia trazer um religioso, só uma pessoa do cartório ali dentro do quarto e fazer uma bênção, que ela queria que a mãe dela abençoasse o casamento. E a dona Rita, por outro lado, queria que a filha tivesse um casamento normal. E aí que um dia passando em frente à capela ecumênica, eu tive essa ideia. A gente falou assim, ué, mas por que não pode ser aqui então? E deu tudo certo. A hora em que nós tiramos a dona Rita do quarto, começamos a atravessar a dona Rita no corredor, nós abrimos a porta do hospital e ela sentiu o ar fresco e a luz do dia, isso nunca vai sair da minha cabeça. Fazia 3 anos que ela não via a luz do dia e não sentia ar no rosto. Ela fez assim, nossa! Eu falei, dona Rita, quer ficar aqui um pouquinho lá, 5 minutos para me tomar esse solzinho? Então foi uma emoção muito grande. A Ju casou do jeito que ela merece, véu, grinalda, com o padre, a gente conseguiu até isso, né? O bispo liberou o padre para fazer um casamento fora da igreja. Quando as pessoas querem fazer as coisas acontecer, pessoas do bem, elas movem muito. Então, uma coisa tão simples, né? Mas tão grande. Não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Daqui para frente, olha, pensando bem, o que eu mais gostaria de ter uma passagem tranquila para o outro lado da vida sem sentir dor. E a minha expectativa é assim, de procurar fazer as coisas da melhor forma possível, né? Procurar pensar o melhor, não é mesmo? Procurar conviver com as pessoas de uma forma ainda melhor do que eu pudesse. Eu nunca tive medo de morrer mesmo. Então, essa passagem eu gostaria que Deus abençoasse, fosse uma passagem bem bonita, sem dor e sem sofrimento. Ficaria muito feliz. Um final feliz nesse sentido. Vento se vai, eu busco no horizonte sonhos que deixei pra trás, por não saber viver. E hoje falo de amor, pois ontem eu te disse